Sofia não falava há anos. Os médicos já tinham tentado fazer de tudo, até que uma senhora pobre apareceu diante da mansão e despertou algo que ninguém jamais conseguiu tocar. O silêncio que tomava conta da mansão Belmont não era apenas a ausência de som. Era um grito mudo que ecoava pelos corredores há anos. Sofia caminhava pelas salas luxuosas com passos que não faziam barulho, como se até mesmo seus pés soubessem que palavras não eram bem-vindas naquela casa. A menina observava o movimento frenético dos empregados através da janela do seu quarto. Lá embaixo, no jardim impecável da propriedade, jardineiros trabalhavam em silêncio, podando roseiras que jamais veriam florescer completamente. Seus olhos azuis, outrora brilhantes de alegria infantil, agora carregavam o peso de um segredo que ninguém conseguia desvendar. Ricardo Belmont, seu pai, era conhecido em toda a cidade como o empresário mais bem-sucedido da região. Dono da corporação Estrela Dourada, ele havia construído um império financeiro que impressionava até mesmo seus concorrentes mais experientes. Mas por trás de toda essa riqueza, existia uma ferida que nem todo o dinheiro do mundo conseguia curar. Sofia, querida, o Dr. Henrique está aqui para a nossa consulta semanal, anunciou Margarete, a governanta que cuidava da menina desde pequena. Sua voz era sempre suave, como se qualquer tom mais alto pudesse quebrar algo já extremamente frágil. A menina acenou com a cabeça, fechou o livro que estava folheando e seguiu Margarete até a biblioteca. Ali, em meio a estantes repletas de volumes que ninguém mais lia, aconteciam as sessões que se repetiam incansavelmente, semana após semana, sem qualquer progresso aparente. Dr. Henrique Moreira era considerado o melhor especialista em trauma infantil de toda a região metropolitana. Formado pelas melhores universidades do país, tinha um currículo que impressionava qualquer um. Mas, diante de Sofia, sentia-se completamente perdido, como se toda sua experiência profissional simplesmente não fosse suficiente para alcançar o coração daquela criança. Boa tarde, Sofia, cumprimentou o especialista, ajustando seus óculos enquanto organizava os materiais da sessão. Trouxe alguns desenhos novos hoje. Que tal tentarmos expressar nossos sentimentos através das cores? A menina o observou por alguns instantes. Depois, dirigiu seu olhar para a janela. Do lado de fora, podia ver o movimento da rua, pessoas comuns vivendo suas vidas normais, crianças brincando nos parques próximos, famílias caminhando juntas. Um mundo que parecia existir em outra dimensão, completamente inacessível para ela. Ricardo entrou na biblioteca naquele momento, carregando nos ombros o cansaço de mais um dia tentando conciliar os negócios com a preocupação constante pela filha. Seus cabelos, outrora completamente pretos, agora mostravam fios prateados que denunciavam noites mal dormidas e angústias que pareciam não ter fim. Doutor, algum progresso hoje? Perguntou, embora já conhecesse a resposta pela expressão no rosto do profissional. Senhor Belmont, precisamos conversar, respondeu Henrique, indicando que seria melhor falar em particular. Sofia, que tal se você ficasse aqui desenhando enquanto eu e seu pai conversamos rapidamente no escritório? A menina pegou os lápis coloridos e começou a desenhar, como sempre fazia. Suas criações eram sempre as mesmas. Casas com janelas fechadas, céus cinzentos e uma figura pequenina, sempre sozinha, em algum canto do papel. Nunca havia cores vibrantes, nunca havia sorrisos, nunca havia outras pessoas além daquela figurinha solitária. No escritório, a conversa entre os dois homens seguia o roteiro que se repetia constantemente. Ricardo, preciso ser honesto com você. Começou o doutor, removendo os óculos e os limpando nervosamente. Já tentamos todas as abordagens tradicionais. Terapia lúdica, arte-terapia, musicoterapia, técnicas de integração sensorial. Sofia simplesmente não responde a nenhum estímulo convencional. Mas deve haver algo, doutor. Alguma técnica nova, algum especialista internacional,
Algum tratamento experimental. Tenho recursos, posso custear qualquer coisa, respondeu Ricardo, a voz carregada de desespero mal disfarçado. Não é uma questão financeira, meu amigo. Às vezes, o trauma é tão profundo que cria barreiras que a medicina tradicional não consegue atravessar. Sofia construiu um mundo interno onde se sente segura, e qualquer tentativa nossa de penetrar nesse mundo é interpretada como uma ameaça. Ricardo caminhou até a janela do escritório, observando sua filha no jardim dos fundos. Ela estava sentada em um banco de mármore, alimentando os peixes do lago ornamental. Era uma das poucas atividades que ainda despertava algum interesse nela. Ela costumava falar tanto, murmurou, mais para si mesmo do que para o doutor. Cantava, ria, contava histórias inventadas. A casa toda se enchia com sua alegria. E agora? Né? E agora você tem uma filha que precisa encontrar seu próprio caminho de volta, completou Henrique, colocando a mão no ombro do empresário. Talvez precisemos parar de tentar forçar a cura e começar a criar condições para que ela aconteça naturalmente. O que você está sugerindo? Que vocês saiam desta redoma de proteção. Sofia precisa de experiências reais, contato com o mundo exterior, situações que despertem nela alguma reação genuína. Aqui dentro, ela está segura demais para sentir necessidade de se comunicar. A ideia assustava Ricardo. Durante anos, sua estratégia havia sido proteger a filha de qualquer coisa que pudesse causar mais dor. Controlava quem entrava em contato com ela. Filtrava todas as experiências, criava um ambiente esterilizado onde nada de ruim poderia acontecer. E se algo der errado? E se ela se traumatizar ainda mais? Ricardo, ela já está traumatizada. O que estamos fazendo não está funcionando. Às vezes é preciso correr riscos calculados para alcançar uma cura verdadeira. Naquele momento, Margaret bateu na porta do escritório. Desculpem a interrupção, senhores, mas Sofia saiu para o jardim da frente e está observando algo na rua. Achei que deveriam ver. Os dois homens correram para a sala de estar, de onde podiam observar o jardim frontal da propriedade. Sofia estava parada próxima ao portão principal, completamente imóvel, olhando fixamente para alguma coisa do outro lado da rua. Do lado oposto à mansão, próximo a uma parada de ônibus, uma senhora idosa estava sentada no chão, organizando algumas latinhas em uma sacola rasgada. Suas roupas eram simples e remendadas, mas havia algo em seus movimentos que chamava a atenção. Uma delicadeza, uma graciosidade que contrastava com sua condição aparentemente humilde. — Quem é aquela senhora? Perguntou Ricardo para Margaret. — Não sei, senhor. Nunca a vi por aqui antes. Parece ser uma catadora de materiais recicláveis. Sofia continuava observando, completamente absorvida. Era a primeira vez em anos que algo do mundo exterior despertava sua atenção de forma tão intensa. Seus olhos, normalmente vazios e distantes, agora mostravam uma curiosidade que há muito tempo não aparecia. A senhora idosa, percebendo que estava sendo observada, levantou o olhar e encontrou os olhos da menina. Por alguns segundos, as duas se encararam através da distância que as separava. Então, algo extraordinário aconteceu. A senhora sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi um sorriso que carregava compreensão, como se ela pudesse ver através das barreiras invisíveis que Sofia havia construído ao seu redor. Um sorriso que dizia, sem palavras, que alguns tipos de dor só podem ser curados por quem já passou por elas. Sofia permaneceu ali por muito tempo, mesmo depois que a senhora pegou suas coisas e seguiu seu caminho. E quando finalmente se virou para entrar em casa, havia algo diferente em seus olhos. Uma pequena fagulha que não existia antes. Ricardo e Dr. Henrique observaram tudo em silêncio, sem saber que acabavam de presenciar o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Talvez, murmurou o doutor, a resposta não esteja nos consultórios ou nas terapias convencionais.
talvez esteja onde menos esperamos encontrá-la. Nas semanas que se seguiram àquele primeiro encontro visual, algo mudou na rotina da mansão Belmont. Sofia começou a passar mais tempo no jardim frontal, sempre próxima ao portão, como se esperasse por alguma coisa. Margaret notava essas mudanças sutis e relatava tudo para Ricardo, que observava a filha com uma mistura de esperança e apreensão. "Ela está diferente, Sr. Ricardo", comentou a governanta enquanto arrumava as flores do hall de entrada. "Ontem mesmo encontrei-a desenhando algo novo. Não eram mais aqueles desenhos sombrios de sempre." Ricardo subiu correndo para o quarto da filha e encontrou os desenhos espalhados sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, havia cores vibrantes no papel. Um amarelo suave pintava o que parecia ser um sol nascente, e uma figura feminina aparecia ao lado da menina solitária de sempre. A descoberta o deixou sem palavras. Do outro lado da cidade, nos arredores do bairro Vila Esperança, Dona Eulália caminhava pelas ruas com sua sacola de materiais recicláveis, mas sua mente estava longe dali. Havia algo naqueles olhos azuis que encontrara dias atrás que a perseguia constantemente. Uma tristeza que ela reconhecia muito bem, pois já havia morado em seu próprio peito por tanto tempo. Eulália parava em frente ao espelho quebrado de seu pequeno apartamento todas as manhãs, arrumando os cabelos grisalhos com cuidado. Apesar da simplicidade de sua vida, mantinha uma dignidade que impressionava quem a conhecia. Seus vizinhos sabiam que havia algo especial naquela senhora, embora ninguém suspeitasse exatamente o quê. "Bom dia, Dona Eulália", cumprimentou Carlinhos, o menino que morava no apartamento ao lado. "A senhora vai trabalhar hoje?" "Vou sim, querido, mas antes preciso passar em um lugar especial", respondeu ela, acariciando a cabeça do garoto com ternura maternal. Eulália havia tomado uma decisão durante a noite. Algo em seu coração a impelia a voltar àquele bairro nobre, não para catar materiais recicláveis, mas por um motivo que ela própria ainda não compreendia completamente. Era como se uma força invisível a chamasse de volta àquela rua. Enquanto isso, na mansão, Ricardo tomava café com o Dr. Henrique, que havia chegado para mais uma consulta rotineira. "As mudanças nos desenhos são significativas", analisava o especialista, examinando as criações de Sofia. "Ela está processando alguma coisa nova, alguma experiência que despertou nela uma resposta emocional positiva. Mas como descobrimos o que foi? Ela continua sem falar, sem dar sinais claros do que está pensando", questionou Ricardo, a ansiedade transparecendo em sua voz. "Paciência, meu amigo. Às vezes, os maiores avanços acontecem de forma quase imperceptível. O importante é que algo mudou, e isso já é um progresso imenso." Naquele momento, Sofia entrou na sala de jantar carregando um dos seus desenhos. Aproximou-se do pai e, pela primeira vez em anos, tocou seu braço de forma proposital. Ricardo sentiu o coração acelerar. Aquele simples toque era o primeiro gesto de comunicação espontâneo da filha desde que ela parou de falar. A menina mostrou o desenho para o pai. Era diferente de todos os outros. Duas figuras caminhavam lado a lado, uma pequena e outra mais alta, ambas de mãos dadas. No fundo, uma casa com janelas abertas e um céu azul repleto de nuvens brancas. "É lindo, filha", murmurou Ricardo, a voz embargada pela emoção. "Quem são essas pessoas no desenho?" Sofia o olhou nos olhos por alguns segundos, depois apontou para si mesma e em seguida para a janela, na direção da rua. Era a comunicação mais clara que ela havia tentado em anos. Do lado de fora, Eulália caminhava lentamente pela calçada, observando a imponente mansão. Não sabia bem por que havia voltado ali, mas sentia que precisava estar naquele lugar. Carregava em sua bolsa simples alguns pães que havia comprado numa padaria próxima, não para si, mas por um impulso maternal que não conseguia explicar. Quando chegou em frente ao portão da propriedade, encontrou Sofia do outro lado das grades, como se a esperasse. As duas se encararam novamente, e desta vez a distância entre elas parecia menor, mais atravessável.
Eulália aproximou-se devagar do portão, com cuidado para não assustar a criança. "Oi, princesa", disse suavemente, sua voz carregada de uma doçura natural que vinha do coração. "Que desenho bonito você está segurando." Para surpresa de todos que observavam da casa, Sofia estendeu o desenho através das grades, oferecendo-o para a senhora. Era um gesto de confiança que deixou Ricardo, Margarete e Dr. Henrique absolutamente perplexos. Eulália recebeu o papel com mãos trêmulas, compreendendo instintivamente a importância daquele momento. Examinou cada traço, cada cor, cada detalhe com atenção carinhosa. "Que coisa mais linda!" murmurou genuinamente emocionada. "Você tem um talento especial para desenhar. Essas duas pessoas parecem ser muito amigas, não é?" Sofia acenou com a cabeça pela primeira vez em anos. Um gesto simples, mas que representava uma comunicação real com outro ser humano. Ricardo saiu correndo da casa, o coração disparado. Precisava ver de perto o que estava acontecendo ali. Quando chegou ao portão, encontrou as duas conversando. Ou melhor, Eulália falava enquanto Sofia a escutava com atenção total. "Desculpe incomodar", disse Ricardo, tentando manter a voz calma apesar da emoção. "Sou o pai de Sofia. Ela não costuma se aproximar de estranhos." Eulália levantou os olhos para encontrar o rosto do homem e, naquele instante, sentiu um reconhecimento profundo. Não era a primeira vez que via aquele olhar de desespero paternal, aquela mistura de amor e impotência diante do sofrimento de um filho. "Não há incômodo algum, senhor. Sua filha é uma criança muito especial. Posso sentir isso", respondeu Eulália com sinceridade. "Ela não fala há anos", Ricardo explicou, a voz quase um sussurro. "Passou por algum trauma e desde então vive em silêncio. Os médicos dizem que pode ser psicológico, mas nada que tentamos funcionou." Eulália observou Sofia com olhos compreensivos. Havia algo naquela criança que ecoava sua própria história, suas próprias perdas, suas próprias cicatrizes. E talvez, justamente por isso, pudesse oferecer algo que nenhum médico ou terapia havia conseguido. "Às vezes", disse Eulália, escolhendo cuidadosamente as palavras, "as feridas mais profundas não podem ser curadas apenas com palavras. Precisam ser tocadas por quem entende a mesma dor." A senhora já passou por algo parecido?" Eulália sorriu tristemente, um sorriso que carregava anos de experiência e sofrimento superado. "Todos nós passamos por algo, senhor. A diferença está no que fazemos com essas experiências. Podemos deixar que elas nos destruam, ou podemos transformá-las em força para ajudar outros." Sofia, que escutava tudo em silêncio, aproximou-se ainda mais do portão. Pela primeira vez, esticou a mão através das grades, tocando levemente a mão enrugada de Eulália. O toque foi breve, mas carregado de significado. "Senhor", continuou Eulália, "se me permite a sugestão, talvez sua filha precise de algo diferente. Não de mais proteção, mas de experiências reais, de contato com a vida como ela realmente é." "O que a senhora quer dizer?" "Às vezes, quando estamos presos em nossa própria dor, precisamos ver que existe sofrimento maior que o nosso. E também que existe superação, esperança, motivos para seguir em frente." Ricardo sentiu que aquela conversa estava sendo mais reveladora do que anos de terapia. Havia algo naquela senhora simples que transmitia uma sabedoria profunda, nascida da experiência vivida. "A senhora gostaria de tomar um café conosco? Sofia parece estar realmente conectada com a senhora." Eulália hesitou por um momento. Conhecia muito bem a diferença entre os mundos que os separavam. Mas olhou para Sofia e viu nos olhos da criança uma súplica silenciosa. "Se for do agrado da princesa", respondeu, "seria uma honra." Pela primeira vez em anos, Sofia sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. E naquele instante, todos souberam que algo extraordinário estava prestes a começar.
O interior da mansão Belmont nunca havia recebido uma visita como Dona Eulália. Enquanto caminhava pelos corredores luxuosos ao lado de Sofia e Ricardo, seus passos ecoavam suavemente no mármore polido, mas sua presença trazia algo que todo aquele esplendor não conseguia oferecer: autenticidade. Margarete preparou o café na sala de estar principal, observando discretamente a interação entre a senhora e a menina. Sofia não largava da mão de Eulália, como se temesse que ela fosse desaparecer se perdesse o contato físico. Era um comportamento completamente novo que deixava todos os presentes em estado de alerta positivo. "Que casa linda vocês têm", comentou Eulália, aceitando a xícara de porcelana que Margarete lhe oferecia. "Mas me perdoem a observação. Parece muito silenciosa para uma casa com criança." Ricardo engoliu em seco. Aquela observação simples atingiu em cheio uma verdade que ele tentava ignorar há anos. A mansão realmente era silenciosa demais, quase sepulcral. Desde que Sofia parou de falar, a família havia inconscientemente se adaptado ao silêncio, como se qualquer som alto fosse uma agressão. Sofia costumava encher esta casa de risadas, murmurou Ricardo, a voz carregada de nostalgia. Ela cantava, brincava, inventava histórias para todo mundo. Era como se cada cômodo tivesse sua própria trilha sonora. Eulália observou a expressão da menina ao ouvir essas palavras. Havia um reconhecimento ali, como se Sofia se lembrasse de quem costumava ser, mas não soubesse como voltar a ser aquela pessoa. "E o que aconteceu para que ela parasse?" perguntou Eulália suavemente, embora pressentisse que seria uma resposta dolorosa. Ricardo trocou olhares com o Dr. Henrique, que havia se juntado a eles na sala. Era uma pergunta que ele evitava responder, mesmo para os especialistas que tratavam da filha. "Houve um acidente", começou Ricardo, a voz quase inaudível. "Marina, minha esposa, estava levando Sofia para a escola quando um caminhão perdeu o controle na avenida principal. Marina não resistiu aos ferimentos." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma dor que ainda pulsava viva depois de tanto tempo. Sofia baixou a cabeça, seus pequenos dedos apertando ainda mais a mão de Eulália. "Sofia estava no carro?" perguntou Eulália, já suspeitando da resposta. "Estava. Ela sobreviveu sem ferimentos físicos, mas desde aquele dia nunca mais pronunciou uma palavra. Os médicos dizem que é trauma psicológico, uma forma de proteção que o cérebro criou para lidar com o choque." Eulália fechou os olhos por um momento, absorvendo a dimensão daquela tragédia. Quando os abriu novamente, havia lágrimas que ela não tentou esconder. "Sinto muito pela perda de vocês", disse com sinceridade profunda. "Perder uma mãe é uma das dores mais difíceis de superar, especialmente para uma criança." A senhora tem filhos?" perguntou Ricardo, notando a forma como Eulália falava sobre a maternidade. "Tive", respondeu Eulália, a voz embargada. "Meu filho Gabriel morreu há alguns anos. Câncer. Ele tinha apenas 17 anos. A revelação criou um momento de conexão profunda entre todos os presentes. Sofia levantou os olhos para Eulália e, pela primeira vez, pareceu entender que não estava sozinha em sua dor. Havia alguém ali que compreendia verdadeiramente o que significava perder alguém essencial. "Como a senhora conseguiu continuar?" perguntou Ricardo, genuinamente curioso sobre como alguém supera uma perda tão devastadora. "No começo não consegui", admitiu Eulália. "Parei de comer, de dormir, de me importar com qualquer coisa. Achei que minha vida havia acabado junto com a dele. Mas então percebi algo importante." "O quê?" "Que Gabriel não gostaria de me ver destruída. Ele sempre foi uma criança alegre, generosa, que se preocupava com os outros. Entendi que a melhor forma de honrar sua memória seria continuar espalhando o amor que ele me ensinou." Sofia escutava cada palavra com atenção intensa,
como se estivesse descobrindo um idioma novo que finalmente fazia sentido para ela. "Por isso a senhora ajuda as pessoas?" perguntou o Dr. Henrique, começando a entender a personalidade daquela mulher extraordinária. "Por isso e porque descobri que a dor compartilhada se torna mais leve", respondeu Eulália. "Quando ajudamos outros a carregar seus fardos, nossos próprios fardos ficam mais fáceis de suportar." Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Sofia soltou a mão de Eulália, levantou-se e saiu da sala correndo. Todos ficaram preocupados, mas ela voltou alguns minutos depois carregando uma caixa de sapatos empoeirada. Com movimentos cuidadosos, abriu a caixa e revelou dezenas de fotografias, desenhos e pequenos objetos. Era uma coleção de memórias de sua mãe que ela guardava em segredo no quarto. Sofia escolheu uma fotografia específica e a mostrou para Eulália. Na imagem, uma mulher linda de olhos azuis, como os da filha, sorria radiante enquanto abraçava uma Sofia menor, que ria gargalhando. "Sua mamãe era muito bonita", disse Eulália, recebendo a foto com reverência. "E vocês duas parecem ter sido muito felizes juntas." Sofia acenou com a cabeça, depois pegou outro item da caixa, um pequeno colar de coração que pertencia à mãe. Com gestos delicados, ofereceu o colar para Eulália. "Não, princesa", disse Eulália suavemente. "Isso é muito precioso. Pertence à sua família." Mas Sofia insistiu, colocando o colar nas mãos da senhora com uma expressão determinada. Era mais do que um presente. Era um símbolo de confiança, de aceitação, de conexão. Ricardo observava a cena com lágrimas nos olhos. Sua filha estava compartilhando voluntariamente memórias da mãe, algo que nunca havia feito, nem mesmo com ele, e estava fazendo isso com uma pessoa que conhecia há apenas algumas horas. "Acho que sei por que Sofia se conectou tão rapidamente com a senhora", murmurou o Dr. Henrique. "Ela reconheceu em você alguém que entende sua dor sem julgamentos, sem pressa para que ela melhore. As crianças têm uma intuição especial para reconhecer corações genuínos", concordou Eulália, acariciando o cabelo de Sofia com ternura maternal. "Elas sentem quando alguém as aceita exatamente como são." Naquele momento, Sofia fez algo que surpreendeu a todos. Aproximou-se do ouvido de Eulália e sussurrou algo tão baixo que apenas a senhora conseguiu ouvir. Não foram palavras claramente articuladas, mas sons, tentativas de comunicação que ela não fazia há anos. Eulália fechou os olhos, concentrando-se completamente no que Sofia estava tentando dizer. Depois de alguns segundos, sorriu com compreensão. "Ela quer saber se eu também sinto saudade", traduziu Eulália para os outros. "E quer saber se a saudade sempre dói tanto." A tradução deixou todos emocionados. Sofia havia tentado falar, mesmo que de forma rudimentar. Era um progresso que anos de terapia não haviam conseguido alcançar. "O que você respondeu para ela?", perguntou Ricardo, mal conseguindo controlar a emoção. "Disse que sim, que sinto muita saudade do Gabriel, e que sim, a saudade sempre dói. Mas também disse que a saudade é a forma que o amor encontra para continuar existindo quando as pessoas que amamos não estão mais fisicamente conosco." Sofia processou essa resposta por alguns instantes. Depois fez algo ainda mais surpreendente. Abraçou Eulália com toda a força de seus pequenos braços. Foi um abraço desesperado, cheio de gratidão por ter encontrado alguém que finalmente a entendia. "Princesa", disse Eulália, correspondendo ao abraço. "Você quer que eu te conte um segredo sobre como faço para não ficar triste o tempo todo?" Sofia se afastou ligeiramente e acenou com entusiasmo. "Todas as manhãs, quando acordo, converso com o Gabriel. Conto para ele como foi meu dia anterior, divido com ele minhas preocupações e alegrias. E sabe o que acontece?" A menina esperou em suspense. "Eu sempre sinto que ele está me ouvindo. E às vezes, quando preciso tomar decisões difíceis, pareço ouvir sua voz me dando conselhos. É como se o amor fosse mais forte que a morte, entende?" Sofia olhou para a fotografia da mãe em suas mãos, depois para Eulália.
depois para o pai. Pela primeira vez em anos, seu rosto mostrava algo além de tristeza. Mostrava esperança. A senhora pode me ensinar a conversar com a mamãe? Sussurrou Sofia, as primeiras palavras audíveis que pronunciava desde o acidente. O silêncio que se seguiu foi carregado de milagre. Ricardo caiu de joelhos ao lado da filha, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Dr. Henrique precisou se apoiar na poltrona, completamente chocado com o que acabara de presenciar. Claro que posso, princesa, respondeu Eulália, sua própria voz embargada pela emoção. Seria a maior honra da minha vida te ensinar isso. E naquele momento, todos souberam que algo extraordinário havia começado a acontecer naquela casa. A jornada de cura de Sofia estava apenas no início. Os dias que se seguiram à primeira visita de Eulália trouxeram uma transformação gradual, mas perceptível, na mansão Belmont. Sofia havia voltado a emitir sons, sussurros hesitantes que cresciam em volume e clareza a cada dia. Ricardo mal conseguia dormir de tanta ansiedade positiva, observando cada pequeno progresso da filha como se fosse um milagre. Papai, disse Sofia numa manhã, sua voz ainda fraca, mas perfeitamente audível. Quando a dona Eulália vai voltar? Era a frase mais longa que ela havia pronunciado desde o acidente, e Ricardo sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Sofia falava sobre Eulália, que demonstrava uma conexão profunda, quase espiritual. Ela disse que voltaria hoje à tarde, filha. Você está animada para vê-la? Sofia acenou energicamente. Depois correu para seu quarto para buscar algo. Voltou carregando uma folha de papel, onde havia desenhado 3 figuras. Ela mesma, Eulália e uma terceira pessoa, que parecia estar descendo de uma nuvem. Sua mãe. Olha o que sonhei esta noite, papai, disse Sofia, mostrando o desenho. A mamãe apareceu e disse que está feliz porque encontrei uma nova amiga. Ricardo examinou o desenho com emoção crescente. Pela primeira vez, a figura materna aparecia sorridente, irradiando luz ao invés da tristeza sombria que caracterizava os desenhos anteriores. Era como se Sofia estivesse processando sua perda de uma forma completamente nova. Do outro lado da cidade, Eulália se preparava cuidadosamente para sua segunda visita à mansão. Havia passado a noite pensando na responsabilidade que acabara de assumir. Ajudar uma criança traumatizada a encontrar seu caminho de volta à vida. Não era uma tarefa que tomava de forma leviana. Gabriel, murmurou para a fotografia do filho que mantinha na cabeceira da cama, preciso da sua ajuda hoje. Aquela menina precisa aprender que é possível continuar amando mesmo depois que as pessoas se vão. Eulália escolheu roupas simples, mas cuidadosamente arrumadas. Queria mostrar respeito pela família que a havia acolhido, mas também manter sua autenticidade. Guardou na bolsa alguns itens especiais que havia separado durante a noite. Ferramentas que seriam importantes para o que planejava fazer. Na mansão, Dr. Henrique chegou para sua consulta regular e encontrou uma Sofia completamente transformada. Ela o cumprimentou verbalmente, mostrou seus desenhos novos e até mesmo fez perguntas sobre como funcionavam seus instrumentos de trabalho. Ricardo, isto é extraordinário, disse o especialista, observando Sofia brincar no jardim. Em 40 anos de carreira, nunca vi uma recuperação tão rápida e consistente. O que exatamente aquela senhora fez? Honestamente, doutor, acho que ela simplesmente viu Sofia como ela realmente é, não como uma paciente ou um problema a ser resolvido, respondeu Ricardo. E talvez mais importante, ela compartilhou sua própria dor de forma genuína. Está funcionando melhor do que qualquer terapia convencional que tentamos. Sugiro que continuemos acompanhando, mas sem interferir no processo natural que está acontecendo. Quando Eulália chegou naquela tarde, foi recebida por uma Sofia visivelmente mais animada, que correu até o portão para cumprimentá-la.
Dona Eulália, a senhora veio! Exclamou a menina, suas palavras saindo de forma ainda hesitante, mas carregadas de alegria genuína. Claro que vim, princesa. Prometi que voltaria, não foi? Sofia a levou pela mão até o Jardim dos Fundos, onde havia preparado uma pequena surpresa. Sobre uma mesa de ferro fundido, havia organizado um lanche com biscoitos, suco e flores colhidas do próprio jardim. Eu que fiz, disse Sofia orgulhosa. O papai me ajudou, mas eu que escolhi tudo. Eulália sentiu o coração se apertar de emoção. Aquela criança estava redescobrindo a alegria de cuidar de outros, de criar momentos especiais, de expressar afeto através de gestos. Está tudo lindo, princesa. Muito obrigada pelo carinho. Enquanto compartilhavam o lanche, Sofia começou a falar sobre seu sonho da noite anterior, descrevendo em detalhes como havia conversado com a mãe. Eulália escutava atentamente, validando cada palavra sem questionar a realidade ou fantasia do relato. A mamãe disse que está orgulhosa de mim, contou Sofia, e que não preciso mais ficar triste o tempo todo. Ela disse que quando pessoas boas entram na nossa vida, é sinal de que quem já se foi continua cuidando da gente. Sua mamãe é muito sábia, respondeu Eulália, e ela tem razão. As pessoas que amamos nunca realmente nos deixam. Elas apenas mudam de endereço. Como assim? Elas saem do mundo que podemos ver e vão morar no nosso coração. E de lá continuam nos dando amor, coragem e orientação. Sofia processou essa explicação com seriedade. Depois fez uma pergunta que surpreendeu Eulália. Dona Eulália, a senhora tem família? Além do Gabriel, que já foi morar no coração? Era uma pergunta delicada, que tocava em aspectos da vida de Eulália que ela raramente compartilhava. Mas olhando para aqueles olhos azuis, cheios de curiosidade genuína, decidiu ser completamente honesta. Não tenho mais família próxima, princesa. Meus pais já se foram há muitos anos, e Gabriel era meu único filho. Depois que ele partiu, descobri que às vezes a vida nos dá famílias novas, diferentes da família que nascemos. Como é isso? Bem, disse Eulália, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes, encontramos pessoas que nos acolhem no coração, mesmo sem serem parentes de sangue. Pessoas que nos fazem sentir parte de algo maior. Naquele momento, Ricardo se aproximou, carregando uma cadeira para se juntar à conversa. Havia algo em sua expressão que indicava uma decisão importante. Eulália, disse ele, sentando-se com eles, quero fazer um pedido e espero que não ache inapropriado. Diga, Ricardo. Sofia está progredindo de uma forma que eu não achava mais possível. E percebo que muito disso se deve à sua presença. A forma como a senhora a trata. Gostaria de propor algo. Eulália esperou, pressentindo que a conversa estava tomando um rumo importante. A senhora aceita trabalhar conosco? Não como empregada, mas como... não sei bem como definir. Como uma orientadora, uma amiga especial da família. Posso oferecer uma remuneração generosa, um apartamento aqui na propriedade, tudo o que a senhora precisar. A proposta deixou Eulália em silêncio por alguns instantes. Era uma oferta que mudaria completamente sua vida, tirando-a da condição humilde em que vivia há anos. Mas também representava uma responsabilidade enorme. Ricardo, eu não sei se sou qualificada para uma responsabilidade tão grande, respondeu finalmente. Sou apenas uma senhora simples, sem educação formal em psicologia ou pedagogia. A senhora tem algo melhor que educação formal, interveio Sofia, surpreendendo os dois adultos com sua maturidade. A senhora tem coração de verdade. As palavras da menina tocaram profundamente Eulália, que sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Havia algo naquela família que despertava nela sentimentos maternais que pensava ter perdido para sempre. Posso pensar um pouco? Pediu Eulália. É uma decisão muito importante e quero ter certeza de que será bom para todos nós. Claro,
disse Ricardo. Tome todo o tempo que precisar. Sofia, no entanto, tinha pressa em conhecer a resposta. Dona Eulália, se a senhora vier morar aqui, poderemos conversar com a mamãe e com o Gabriel todos os dias? Se eu vier morar aqui, princesa, poderemos fazer muito mais que isso. Poderemos criar memórias novas, bonitas, que eles ficarão felizes em ver de onde estiverem. Que tipo de memórias? Eulália sorriu, uma ideia começando a se formar em sua mente. Que tal se transformarmos esta casa numa casa cheia de vida novamente? Com risadas, músicas, histórias, coisas que sua mamãe adoraria presenciar? Os olhos de Sofia brilharam com uma luz que há anos não aparecia ali. Podemos fazer festa de aniversário para a mamãe, mesmo ela não estando aqui? Podemos fazer tudo o que o amor permitir, princesa. E o amor permite muito mais coisas do que imaginamos. Ricardo observava a interação entre as duas com um misto de emoção e esperança. Pela primeira vez desde a tragédia, conseguia vislumbrar um futuro onde sua filha seria verdadeiramente feliz novamente. Eulália, disse ele, independente da sua decisão sobre minha proposta, quero que saiba que a senhora já salvou nossa família. Sofia está voltando a viver, e isso não tem preço. Obrigada, Ricardo. Mas acho que quem está sendo salva aqui sou eu. Vocês me deram uma razão nova para acordar todos os dias. Naquele momento, os três souberam que, independente das formalidades, já eram uma família. Uma família formada não pelo sangue, mas pela necessidade mútua de amor e cura. A decisão de Eulália não demorou tanto quanto todos esperavam. Na manhã seguinte à proposta de Ricardo, ela chegou à mansão carregando 2 malas simples e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sofia a aguardava no jardim frontal desde o amanhecer, como se soubesse instintivamente que aquele seria o dia da resposta. Dona Eulália decidiu! Gritou a menina, correndo em direção ao portão com uma energia que a família não via há anos. A senhora vai ficar conosco, não vai? Eulália abriu os braços e recebeu Sofia num abraço apertado, sussurrando no ouvido da criança palavras que só elas duas podiam ouvir. Era um momento de comunhão profunda, selado por uma compreensão mútua que transcendia qualquer explicação racional. Sim, princesa, vim para ficar. Se vocês me quiserem, claro. Ricardo aproximou-se dos dois, o coração transbordando de gratidão. A transformação em Sofia havia sido tão rápida e consistente que ele ainda tinha dificuldade para acreditar que não era um sonho. Eulália, não sabe a alegria que está trazendo para nossa família. O apartamento na ala oeste da casa já está preparado. Margarete cuidou de todos os detalhes. Muito obrigada, Ricardo. Mas antes de nos instalarmos oficialmente, gostaria de propor algo especial para Sofia. O que tem em mente? Eulália sorriu misteriosamente, pegando uma das malas que havia trazido. De dentro dela, retirou uma caixa de madeira antiga, cuidadosamente preservada, ornamentada com entalhes delicados que sugeriam ser uma relíquia familiar. Princesa, disse ela, direcionando-se para Sofia, lembra que conversamos sobre criar memórias novas e bonitas? Bem, trouxe algo muito especial que pertenceu ao Gabriel, e agora quero dividir com você. Sofia observava com curiosidade crescente enquanto Eulália abria cuidadosamente a caixa. De dentro dela emergiu o mais belo instrumento musical que qualquer um ali já havia visto. Um pequeno violino com verniz que brilhava como mel dourado, acompanhado de um arco com cerdas perfeitamente conservadas. Este violino pertenceu ao meu avô, depois ao meu filho Gabriel, e agora, se você quiser, pode ser seu. A revelação deixou todos em silêncio absoluto. Ricardo observava Eulália com uma mistura de admiração e espanto. Aquela mulher simples guardava tesouros que valiam mais do que qualquer riqueza material. Gabriel aprendeu a tocar quando era pequeno. Continuou Eulália, passando os dedos suavemente pelas cordas do instrumento.
Ele costumava dizer que a música era a linguagem que conectava os corações quando as palavras não eram suficientes. Sofia estendeu as mãos pequenas em direção ao violino, mas hesitou antes de tocá-lo, como se compreendesse a magnitude do presente que estava recebendo. É muito valioso para mim, sussurrou a menina. E se eu quebrar? E se não conseguir aprender? Princesa, respondeu Eulália com ternura infinita. As coisas mais valiosas da vida só ganham verdadeiro significado quando são compartilhadas com pessoas especiais. Gabriel ficaria feliz sabendo que seu violino está trazendo alegria para outra criança. Mas a senhora sabe ensinar a tocar? Sei sim. Aprendi com meu avô, ensinei para Gabriel e agora posso ensinar para você. Música é uma das formas mais bonitas de conversar com quem mora no nosso coração. Ricardo interveio na conversa, visivelmente emocionado com a generosidade de Eulália. Eulália, isso é precioso demais. Não posso aceitar que faça um presente tão valioso para Sofia. Ricardo, respondeu ela com firmeza gentil. Durante anos, este violino ficou guardado numa caixa, silencioso, acumulando poeira e saudade. Gabriel não gostaria disso. Ele sempre disse que música precisa voar livre, tocar corações, criar conexões. Agora pode voltar a cumprir seu propósito. Sofia finalmente tocou o instrumento, passando os dedos pequenos pelas cordas com reverência. O som que emergiu foi suave, quase um sussurro musical que parecia carregar promessas de melodias futuras. Quando podemos começar as aulas? Perguntou a menina, os olhos brilhando com expectativa. Que tal agora mesmo? Sugeriu Eulália. A primeira lição é a mais importante. Aprender a segurar o violino como se fosse um passarinho, com firmeza suficiente para não deixá-lo voar, mas com delicadeza para não machucá-lo. Durante a próxima hora, o jardim da mansão Belmont se encheu de sons que há anos não ecoavam por ali. Primeiro foram apenas exercícios simples, Eulália guiando as mãos de Sofia para encontrar a posição correta. Depois, gradualmente, emergiram as primeiras notas de uma melodia reconhecível. Dr. Henrique chegou para sua consulta regular e encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Sofia estava concentrada no violino, tentando reproduzir uma melodia simples sob a orientação paciente de Eulália. Mais importante ainda, estava cantarolando junto com a música, sua voz clara e melodiosa, preenchendo o ar com alegria genuína. Inacreditável, murmurou o especialista para Ricardo. Ela está não apenas falando, mas cantando. A música está desbloqueando canais de expressão que pensávamos perdidos para sempre. Eulália disse que Gabriel acreditava que a música conecta corações quando palavras não bastam, explicou Ricardo. Talvez seja exatamente isso que Sofia precisava, uma linguagem nova para expressar sentimentos que são grandes demais para palavras. A sessão de música se estendeu pela tarde inteira. Sofia demonstrava uma aptidão natural surpreendente, como se o instrumento fosse uma extensão de seus próprios sentimentos. Cada nota que conseguia produzir corretamente era celebrada com sorrisos e palmas, criando um ambiente de aprendizado alegre e encorajador. Dona Eulália, disse Sofia durante uma pausa, posso tocar uma música para a mamãe? Claro, princesa. Que música gostaria de tocar? Aquela que ela sempre cantava para mim dormir. Brilha, brilha, estrelinha. Eulália ensinou pacientemente as notas da melodia infantil. E em poucos minutos, Sofia conseguia tocar uma versão simples, mas reconhecível da canção. Quando terminou de tocar, seus olhos estavam cheios de lágrimas de alegria. Senti como se a mamãe estivesse aqui ouvindo, disse a menina, abraçando o violino contra o peito. E quem disse que ela não estava? Respondeu Eulália, com sabedoria maternal. O amor verdadeiro não conhece barreiras físicas, princesa. Quando fazemos coisas bonitas, sempre tem alguém especial assistindo de onde estiver. Ricardo observava a interação com lágrimas de gratidão. Pela primeira vez desde a tragédia,
Conseguia imaginar um futuro onde sua filha seria não apenas funcional, mas verdadeiramente feliz. A música havia devolvido algo essencial que ele pensava perdido para sempre: a luz nos olhos de Sofia. Margaret preparou um jantar especial para celebrar a chegada oficial de Eulália à família. A mesa da sala de jantar, que por anos havia sido um local silencioso, onde apenas o tilintar dos talheres quebrava o silêncio, agora estava cheia de conversas animadas e risadas espontâneas. Dona Eulália, perguntou Sofia enquanto saboreava a sobremesa. O Gabriel gostava de tocar que tipo de música? Ele adorava música clássica, mas também tocava canções populares. Sua favorita era uma peça que nosso avô havia composto especialmente para a família. Uma melodia que contava a história de pessoas que se encontram quando mais precisam uma das outras. E a senhora pode me ensinar essa música? É um pouco complexa para iniciantes, mas prometo que um dia você vai conseguir tocá-la perfeitamente. E quando conseguir, será como se Gabriel estivesse tocando junto com você. A promessa encheu Sofia de determinação. Ela sabia instintivamente que aprender aquela música especial seria uma forma de honrar tanto Gabriel quanto sua própria mãe, criando uma ponte musical entre todas as pessoas queridas que habitavam seus corações. Naquela noite, antes de dormir, Sofia pediu para levar o violino para o quarto. Queria praticar um pouco mais antes de adormecer, mas principalmente queria ter certeza de que o instrumento estaria lá quando acordasse. Uma confirmação física de que toda aquela transformação não era apenas um sonho. Ricardo e Eulália conversaram na sala de estar depois que Sofia foi dormir, finalizando os detalhes da nova rotina familiar. Eulália, como posso agradecer o que está fazendo pela minha filha? Em poucas semanas conseguiu o que anos de terapia não alcançaram. Ricardo, não me agradeça. Sofia me devolveu um propósito que eu pensava ter perdido para sempre. Quando Gabriel partiu, achei que minha função como educadora, como maternal, havia terminado. Sofia me mostrou que ainda tenho muito amor para dar. E quanto aos seus planos futuros? Sua vida anterior, seus compromissos? Eulália sorriu com tranquilidade. Minha vida anterior era apenas sobrevivência. Aqui, com vocês, posso voltar a viver verdadeiramente. Sofia precisa de estabilidade, de consistência. E eu preciso de uma família para cuidar. É um arranjo perfeito. Há algo mais que posso fazer para garantir seu conforto? Qualquer coisa que precise? Apenas uma coisa, respondeu Eulália, após refletir por um momento. Gostaria de transformar parte do jardim num pequeno memorial para Gabriel e Marina. Um lugar bonito, onde possamos ir quando quisermos conversar com eles, tocar música para eles, manter suas memórias vivas de forma saudável. A ideia tocou profundamente Ricardo. Ele mesmo nunca havia criado um espaço adequado para honrar a memória da esposa, sempre evitando qualquer coisa que pudesse intensificar a dor. É uma ideia maravilhosa. Sofia ficará feliz em ter um lugar especial para se conectar com a mãe. E talvez, acrescentou Eulália com um sorriso esperançoso, possamos fazer pequenos concertos familiares lá. Sofia pode tocar suas músicas favoritas. Podemos contar histórias bonitas, criar tradições que celebrem a vida ao invés de lamentar a morte. A perspectiva de celebrações familiares regulares encheu Ricardo de expectativa. Durante anos, a casa havia sido dominada pela ausência, pelo que estava faltando. Agora, finalmente, poderia ser preenchida novamente com presença, com vida, com amor ativo. Do andar superior, ecoaram os sons suaves do violino. Sofia estava praticando no quarto, tentando reproduzir a melodia da canção de ninar da mãe. As notas não saíam perfeitamente, mas carregavam algo mais valioso que técnica. Carregavam esperança. Ela vai ficar bem, não vai? Perguntou Ricardo, ouvindo a música da filha. Mais que bem, respondeu Eulália com certeza absoluta.
Sofia vai descobrir que é possível carregar amor e saudade simultaneamente, sem que uma coisa anule a outra. Vai aprender que honrar quem partiu não significa parar de viver, mas viver de forma ainda mais intensa e significativa. A música cessou lá em cima, e logo depois ouviram passos pequenos descendo a escadaria. Sofia apareceu na sala de estar carregando o violino e uma expressão determinada. "Quero tocar uma música para vocês dois", anunciou ela, "para agradecer por terem me ajudado a encontrar minha voz novamente." A música que Sofia tocou naquela noite não foi tecnicamente perfeita, mas carregava uma emoção tão pura que trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. Cada nota, mesmo as que saíam trêmulas ou ligeiramente desafinadas, ecoava com a força de um coração que havia redescoberto a capacidade de expressar amor. "Foi a música mais bonita que já ouvi", disse Ricardo, abraçando a filha quando ela terminou. "Sua mãe ficaria orgulhosa." "Eu sei que ela ficaria", respondeu Sofia, com uma certeza que surpreendeu os adultos. "Senti ela aqui comigo enquanto tocava." Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação completa não apenas para Sofia, mas para toda a dinâmica da mansão Belmont. A casa, que antes ecoava apenas com silêncios pesados, agora vibrava constantemente com música, conversas e risadas. Eulália havia cumprido sua promessa de trazer vida de volta àqueles corredores. O memorial no jardim tomou forma gradualmente, tornando-se um dos projetos mais importantes que a família já havia empreendido juntos. Ricardo contratou paisagistas especializados, mas todas as decisões eram tomadas em conjunto com Sofia e Eulália. O espaço se transformou num pequeno anfiteatro natural, com bancos de pedra dispostos em semicírculo ao redor de um jardim de rosas brancas, as flores favoritas de Marina. No centro do memorial, uma fonte de água cristalina criava uma melodia suave e constante, proporcionando uma trilha sonora natural para os momentos de contemplação. 2 placas de mármore discretas homenageavam Marina e Gabriel, não com datas de nascimento e morte, mas com frases que capturavam a essência de suas vidas. Marina, que amou intensamente e ensinou que o amor verdadeiro nunca termina, e Gabriel, que descobriu na música a linguagem universal do coração. Sofia desenvolveu o hábito de praticar violino no memorial todas as manhãs. Suas habilidades musicais floresciam com velocidade impressionante, como se o instrumento fosse realmente uma extensão de sua alma. Dr. Henrique, que continuava acompanhando seu progresso, frequentemente comentava que jamais havia presenciado uma recuperação tão completa e consistente. "Ela não apenas superou o trauma", explicava o especialista para Ricardo durante uma de suas consultas mensais. Sofia transformou sua dor em arte, seu silêncio em música, sua tristeza em compaixão pelos outros. É um exemplo extraordinário de resiliência humana. A menina havia começado a demonstrar interesse genuíno pelo mundo além dos muros da mansão. Perguntava sobre outras crianças, queria saber como eram as escolas, mostrava curiosidade sobre pessoas que viviam situações diferentes da sua. Era como se a conexão com Eulália tivesse despertado nela uma consciência social que antes não existia. "Dona Eulália", perguntou Sofia numa tarde, enquanto praticavam juntas no memorial, "existem outras crianças que perderam suas mães como eu perdi a minha?" "Sim, princesa. Infelizmente, existem muitas crianças que passam por perdas difíceis. E elas ficam mudas como eu fiquei?" "Algumas ficam mudas, outras ficam muito bravas, outras ficam muito tristes. Cada pessoa reage à dor de uma forma diferente." Sofia processou essa informação com seriedade, dedilhando distraidamente as cordas do violino. "A gente poderia ajudar essas crianças, ensinar para elas que é possível ficar bem novamente?" A pergunta tocou profundamente Eulália, que reconheceu na menina a mesma compaixão natural que sempre caracterizara Gabriel.
Era como se a capacidade de sentir empatia pelos outros fosse um sinal definitivo de que Sofia havia não apenas superado seu trauma, mas emergido dele como uma pessoa mais forte e consciente. É uma ideia maravilhosa, princesa. O que você tem em mente? Podíamos fazer concertos aqui no jardim. Eu podia tocar músicas bonitas. Você podia contar suas histórias sobre como superar tristezas, e essas crianças podiam ver que existe esperança. Ricardo, que escutava a conversa da varanda, sentiu o coração transbordar de orgulho. Sua filha estava propondo usar sua própria experiência de cura para ajudar outras pessoas. Uma demonstração de maturidade emocional que o impressionava profundamente. Sofia, disse ele, aproximando-se das duas, acho sua ideia incrível. Que tal conversarmos sobre como podemos transformar isso em realidade? A partir daquele dia, os três começaram a planejar algo que inicialmente batizaram de Encontros de Esperança. A ideia era criar eventos mensais no Memorial do Jardim, onde crianças que haviam passado por traumas ou perdas pudessem vir com suas famílias para uma tarde diferente, repleto de música, histórias inspiradoras e atividades terapêuticas. Ricardo utilizou seus contatos empresariais para estabelecer parcerias com hospitais pediátricos, orfanatos e organizações de apoio a famílias em luto. Eulália colaborou, criando um programa estruturado que combinava musicoterapia informal com técnicas de storytelling que havia aprendido ao longo de sua própria jornada de superação. Sofia, por sua vez, praticava incansavelmente um repertório especial de músicas que sabia serem capazes de tocar o coração das pessoas. Além das melodias clássicas que aprendera com Eulália, começou a compor suas próprias pequenas canções, criações simples, mas carregadas de significado, que contavam histórias de esperança e recomeço. O primeiro Encontro de Esperança aconteceu numa tarde ensolarada de primavera. 15 crianças, acompanhadas de seus responsáveis, chegaram à mansão Belmont, muitas delas visivelmente apreensivas e curiosas sobre o que encontrariam ali. Margaret havia preparado um lanche especial no jardim, com docinhos coloridos e sucos naturais que imediatamente colocaram todos mais à vontade. Ricardo fez as apresentações iniciais, explicando brevemente como aquele projeto havia nascido da própria experiência de superação de sua família. "Bem-vindos à nossa casa", disse ele, sua voz carregada de emoção sincera. "Sabemos que cada um de vocês está passando por momentos difíceis e queremos que saibam que não estão sozinhos nessa jornada." Eulália assumiu a condução das atividades, contando sua história de forma adaptada para o público infantil. Falou sobre Gabriel, sobre a dor da perda, sobre como aprender a carregar saudade sem deixar que ela impedisse a vida de continuar florescendo. "Às vezes", disse ela para as crianças que a escutavam em silêncio absoluto, "achamos que quando pessoas especiais vão embora, a felicidade vai embora junto. Mas descobri algo muito importante. A felicidade não vai embora. Ela apenas fica escondida por um tempo, esperando que estejamos prontos para encontrá-la novamente." As crianças começaram a fazer perguntas, compartilhando timidamente suas próprias experiências. Havia um menino que havia perdido o pai num acidente, uma menina cujos avós haviam partido por causa de doença, irmãos que viviam num abrigo porque os pais não podiam cuidar deles. Cada história era única, mas todas carregavam a mesma necessidade fundamental: esperança. Quando chegou o momento da apresentação musical, Sofia apareceu carregando seu violino e uma presença serena que impressionou todos os presentes. Não havia nervosismo ou ansiedade, apenas uma menina que havia encontrado sua missão e estava determinada a cumpri-la. "Oi, pessoal", disse ela simplesmente. "Meu nome é Sofia, e assim como vocês, eu também passei por momentos muito tristes.
Durante muito tempo, não conseguia falar, não conseguia sorrir, não conseguia acreditar que as coisas podiam melhorar. As crianças a escutavam com atenção total, reconhecendo nela alguém que realmente entendia seus sentimentos. Mas então apareceu a Dona Eulália na minha vida, e ela me ensinou algo muito importante: que podemos conversar com as pessoas que amamos, mesmo quando elas não estão mais aqui. E uma das formas mais bonitas de conversar com elas é através da música. Sofia posicionou o violino e começou a tocar. A primeira música foi Brilha, Brilha, Estrelinha, a canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Sua execução estava tecnicamente perfeita, resultado de meses de prática dedicada. Mas mais importante que a técnica era a emoção que transparecia em cada nota. Algumas crianças começaram a cantarolar junto, outras simplesmente escutavam com lágrimas nos olhos. Os adultos presentes, pais responsáveis, cuidadores, observavam a cena com uma mistura de emoção e esperança renovada. Depois da primeira música, Sofia fez algo completamente espontâneo. Convidou as crianças para se aproximarem e perguntou se alguma delas gostaria de tocar o violino. Não precisa saber tocar, explicou ela. Às vezes, só segurar o instrumento e sentir sua vibração já é uma forma de se conectar com sentimentos bonitos. Uma por uma, as crianças se aproximaram e experimentaram o violino de Gabriel. Algumas conseguiam produzir sons reconhecíveis, outras apenas exploravam as possibilidades do instrumento. Mas todas saíam da experiência com algo diferente nos olhos, uma fagulha de possibilidade que antes não existia. O evento se estendeu por toda a tarde, terminando com um círculo onde cada criança pôde compartilhar algo que havia aprendido ou sentido durante aquelas horas especiais. As respostas foram surpreendentemente maduras e tocantes. Aprendi que posso sentir saudade e alegria ao mesmo tempo, disse a menina que havia perdido os avós. Descobri que música pode ser como uma ponte para conversar com quem mora no céu, compartilhou o menino órfão de pai. Entendi que não sou a única que se sente triste às vezes, murmurou timidamente uma das crianças do abrigo. Quando todos foram embora, a família Belmont se reuniu no memorial para refletir sobre o que havia acontecido naquele dia especial. Foi ainda mais impactante do que imaginei, disse Ricardo, observando Sofia guardar cuidadosamente o violino. Vocês viram como as crianças se transformaram durante a tarde? Viram como a Sofia se transformou? Acrescentou Eulália. Ela descobriu que sua própria cura se completa quando ajuda outros a iniciarem suas jornadas de cura. Sofia sorriu, um sorriso pleno de satisfação e propósito. Sabe o que foi mais legal? Disse ela. Quando vi aquelas crianças tocando o violino do Gabriel, senti como se ele estivesse aqui conosco, feliz por ver sua música trazendo alegria para outras pessoas. E sua mãe? Perguntou Ricardo. Conseguiu sentir a presença dela também? A mamãe estava aqui o tempo todo, respondeu Sofia com certeza absoluta. Ela estava sorrindo, orgulhosa de ver que aprendi a transformar tristeza em ajuda para outros. Os encontros de esperança se tornaram uma tradição mensal na mansão Belmont. Com o passar do tempo, o projeto cresceu, atraindo famílias de regiões cada vez mais distantes. Sofia se desenvolveu como uma pequena terapeuta natural, combinando sua música com uma capacidade intuitiva de conectar-se emocionalmente com outras crianças. Dr. Henrique documentou todo o processo, transformando a experiência num estudo de caso que seria apresentado em congressos internacionais de psicologia infantil. Sofia havia se tornado não apenas uma paciente recuperada, mas um exemplo vivo de como o trauma pode ser transformado em ferramenta de cura para outros. Anos mais tarde, quando Sofia já dominava completamente o violino de Gabriel e havia aprendido dezenas de outras músicas, ela finalmente conseguiu tocar a composição especial do avô de Eulália.
aquela que contava a história de pessoas que se encontram quando mais precisam umas das outras. A apresentação aconteceu num encontro de esperança especialmente significativo, reunindo mais de 50 famílias no jardim da mansão. Quando Sofia terminou de tocar, o silêncio que se seguiu era carregado de reverência e emoção. Esta música, disse ela para a audiência, conta a história da minha família. Conta como meu pai e eu estávamos perdidos na tristeza, como a dona Eulália estava sozinha com sua saudade e como todos nós nos encontramos exatamente quando mais precisávamos uns dos outros. Ela fez uma pausa, olhando para Ricardo e Eulália com amor infinito. Mas também conta a história de vocês que estão aqui hoje. Porque quando pessoas que passaram por dores parecidas se encontram e se ajudam, acontece uma mágica especial. Ninguém precisa carregar seus fardos sozinho. A plateia irrompeu em aplausos emocionados, mas Sofia não havia terminado. Quero dedicar esta música para minha mãe Marina, que me ensinou que o amor verdadeiro nunca morre, e para Gabriel, que me emprestou seu violino para espalhar alegria pelo mundo. E para todos vocês que me ensinam todos os dias que a vida sempre vale a pena, mesmo quando parece muito difícil. Naquele momento, enquanto os aplausos ecoavam pelo jardim memorial, 3 pessoas que haviam se encontrado na hora certa souberam que sua história havia se completado da forma mais bonita possível. Sofia havia não apenas encontrado sua voz novamente, havia descoberto que sua verdadeira missão era ajudar outras vozes a se libertarem do silêncio da dor. Ricardo observava a filha com o coração transbordando de orgulho e gratidão. Eulália sorria através das lágrimas, reconhecendo em Sofia a continuação do legado de amor que Gabriel havia deixado. E Sofia, segurando o violino contra o peito, sabia que havia honrado da melhor forma possível a memória de todos que amava, transformando amor em música, música em esperança e esperança em cura para outros corações feridos. A mansão Belmont nunca mais seria silenciosa, e o mundo se tornara um lugar um pouco melhor, por causa de uma menina que aprendeu a falar novamente através da linguagem universal da música e do amor.